Então, nós vamos estudar, a partir dessa aula de hoje, as atribuições dos profissionais da atenção básica, tá? Atribuições desses profissionais, né, das equipes que vão atuar na atenção básica, deverão seguir as normativas específicas do Ministério da Saúde, bem como também as definições de escopo de práticas, protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, além de outras normativas técnicas estabelecidas pelos gestores federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. Então, nessa parte aqui da Política Nacional de Atenção Básica, que trata, né, das atribuições dos profissionais da atenção básica, tem aqui a descrição de atribuições comuns a todos os membros da equipe que vão atuar na atenção básica, e depois ele vai trazendo as atribuições específicas de cada profissional da atenção básica, tá bom? Então, hoje nós vamos especificamente estudar aqui as atribuições descritas aqui na Política Nacional de Atenção Básica de 2017, atribuições do agente comunitário de saúde, tá bom? Lembrando que existem outras legislações que regulamenta as atribuições dos profissionais de agente comunitário de saúde, né? A Lei 13.595 de 2018 é uma lei que dispõe sobre as atribuições, a jornada e as condições de trabalho dos profissionais agente comunitário de saúde e também de endemias, tá? Mas hoje a nossa aula aqui é para a gente enfatizar as atribuições específicas do ACS descritas na Política Nacional de Atenção Básica. Vamos lá aqui para a nossa primeira atribuição do agente comunitário de saúde. Então, para a primeira atribuição, trabalhar com a descrição de indivíduos e famílias, tá? Então, o ACS, ele vai atuar, né, trabalhando ali com uma população. Nessa população, não só os indivíduos, mas também a família desses indivíduos, tá bom? Uma coisa que é importante aqui dessa atribuição, desse primeiro inciso, é que o agente comunitário de saúde, ele vai trabalhar com uma população adscrita dentro de uma área geográfica já definida. E o agente comunitário de saúde, ele cadastra todas as pessoas de sua área. Tá? Todas as pessoas, não é uma e outra não, são todas as pessoas que residem nessa área geográfica definida. O agente comunitário, ele precisa cadastrar todas as pessoas, tá? E outra coisa também, além de cadastrar todas essas pessoas, ele precisa manter esses dados atualizados no sistema de informação da atenção básica vigente, tá bom? Então, às vezes aquela família não reside mais, mudou de localidade, mudou de bairro, de cidade, né? Ou então uma outra pessoa veio compor, morar naquela família, ou uma criança nasceu. Então, ele vai atualizando essas informações aqui, referente à pessoa, né, aos indivíduos e às famílias presentes nessa área geográfica. Utilizando-os de forma sistemática, né, com apoio da equipe, tá? Então, o agente comunitário de saúde, ele não trabalha de forma isolada, né, sozinho, ele compõe uma equipe, então, ele vai ter o apoio dessa equipe, tá? Para ele atuar, para ele trabalhar com essa população e com esses indivíduos e essas famílias. A equipe vai ajudar, né, o ACS na situação de análise da situação de saúde. Então, quando ele coloca aqui que o agente comunitário, junto com o apoio da equipe, para fazer essa análise da situação de saúde, deve-se levar em consideração essas características, tá? Aí entra aqui os aspectos sociais, os aspectos econômicos, culturais, demográficos, epidemiológicos daquele território. E aí, com base nessa análise, né, a equipe, junto com a ACS, eles irão priorizar algumas situações aqui e irão fazer um planejamento local, tá? Priorizando ali algumas situações mais urgentes, né? Bom, então é a primeira atribuição aqui. Segunda atribuição, utilizar os instrumentos para a coleta de informações que apoiem no diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade.
Então, para que o ACS possa cadastrar essas pessoas, ele vai usar um instrumento, né, que já é determinado ali por cada gestor, tá? Então, normalmente, ele vem dados ali de quantas pessoas moram naquela família, qual a renda, né, daquela família, tá? Então, são informações que são importantes, que já contém nesses instrumentos. Então, o agente comunitário, ele vai preenchendo, né, essas informações com base numa entrevista que ele vai realizar ali junto com os indivíduos e a família. Outra coisa, outra atribuição, né, é registrar para fim de planejamento e acompanhamento das ações de saúde os dados de nascimento, óbitos, doenças e outros agravos à saúde, garantido o sigilo ético, tá? Então, o agente comunitário de saúde, ele tem a função de cadastrar e manter atualizado esses cadastros. Esses dados cadastrados são importantes para análise de situação de saúde daquela população específica, tá bom? E aí a equipe, junto com o ACS, vai priorizar ali as situações a serem acompanhadas ali no planejamento. Para isso ele usa um instrumento de coleta de informações, tá? Mas ele precisa registrar isso, tá? Registrar. É importante ele saber que ele precisa registrar em documentos também, principalmente dados do nascimento das pessoas, né? Óbitos de algum indivíduo, doenças, principalmente doenças crônicas, e outros agravos à saúde daquela população. É importante que o profissional, o agente comunitário de saúde, assim como todos os outros profissionais, tá, gente? Manter o sigilo ético, tá? Então, as pessoas, elas vão passar algumas informações sobre o seu estado de saúde, né, de algumas doenças ou agravos na saúde. Elas vão confidencializar essas informações sobre a sua saúde para o agente comunitário de saúde, tá? Então, o agente comunitário de saúde, ele não pode usar essas informações para outros fins. A utilização dessas informações é para fim de planejamento e acompanhamento das ações de saúde. Então, é importante aqui que o agente comunitário ele mantenha o sigilo ético, tá? Isso é muito importante aqui para que essa população ela possa confiar, né, nesse profissional essas informações, tá, gente? Então, é importante que mantenha o sigilo profissional aqui. Seguindo, então, desenvolver as ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita ao UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividades. Então, o agente comunitário ele é um elo entre a população, né, a comunidade e a equipe onde ele vai atuar. Então, para isso, ele precisa desenvolver algumas ações que vão integrar a equipe junto à população adscrita, tá? E aí ele vai levar em consideração aqui as características do trabalho, seja de forma individual, seja através dos grupos sociais ou também da coletividade, né, no geral. Informar os usuários sobre as datas e horários de consultas e exames agendados, tá? Então, isso é importante aqui, né, que ele tenha essa responsabilização sanitária, né? A gente está falando sobre os profissionais da equipe, eles têm essa responsabilização sanitária e o agente comunitário ele precisa estar informando esses usuários aqui os dias, os horários das suas consultas, dos seus exames que serão realizados ali pelos profissionais, né, da equipe de saúde da família. Participar dos processos de regulação a partir da atenção básica para acompanhamento das necessidades dos usuários no que diz respeito a agendamento ou desistência de consultas e exames solicitados. Então, o agente comunitário ele vai entender como que funciona esse processo de regulamentação de agendamento de consultas, né, e de exames solicitados, tá bom? E com isso ele vai também estar orientando a população, de repente aquele indivíduo precisa fazer uma consulta com o cardiologista, que já é um nível mais secundário, né? Como que vai ser feito esse agendamento, se aquele usuário precisa fazer um exame específico que não tenha lá
na unidade, ele vai precisar fazer fora, né, em uma unidade complementar, no caso. Então, o agente comunitário ele precisa entender esse fluxo e esse funcionamento aqui desses agendamentos, tá? E também ele precisa saber para ele orientar a sua população adscrita. Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica da categoria ou outra normativa instituída pelo gestor federal, municipal ou distrito federal, tá bom? Então, quando ele coloca aqui, exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica da categoria, foi exatamente a lei que eu citei no início, que é a Lei 13.595, que foi alterada em 5 de janeiro de 2018, né? A lei anterior era 11.350 de 2006. Tá? Então, essa lei também traz aqui que é a lei que dispõe sobre as atribuições e as jornadas, as condições de trabalho, o grau de formação técnica e continuada dos agentes comunitários de saúde e também de combate às endemias. Então, é isso que ele está colocando aqui.